Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vladimir. Eu tenho 3 livros sobre Evernote. O primeiro deles chama Organizando a Vida com Evernote. 2 livros e meio, porque o terceiro é meio Evernote, meio não Evernote. O segundo é sobre viagens, planejando viagens com Evernote. Quem tem iPad e quiser comprar a versão iPad é legal, porque ele é todo interativo, tem vídeo e tal, mas ele está disponível também em Kobo e Kindle. E o terceiro e-mail é o Postacho, é o Guia de Bolso Postacho. O Postacho é uma ferramenta que foi criada para blogar a partir do Evernote. E aí muita gente estava curiosa, era uma ferramenta nova, eu criei um guiazinho para explicar como criar um blog a partir do Evernote. Então, um bocado desatualizado, porque o pessoal da Postacho mudou toda a estrutura da ferramenta. E eu vou atualizar o livro, todos os meus livros são atualizados anualmente, então lá para março todos os 3 vão sair atualizados. Quem comprou vai comprar, vai receber a atualização automática dos livros nas lojas. E tem o Diário de um Elefante, que é um podcast. Ele é um diário, a pessoa fica brincando comigo, mas que diário é esse que não é diário, né? Assim, ele é um diário, o conceito de diário é a ideia de eu estar ali tendo uma ideia e compartilhar com os ouvintes alguma coisa. Então, vai desde uma ideia que eu tive, alguma coisa que surgiu aqui hoje, por exemplo, o que aconteceu com o cliente, eu jogo ali um áudio de 2, 3 minutos. Ele realmente chegou a ser diário um tempo, passou a ser 2 vezes por semana, agora eu estou gravando 1 vez por semana. Mas tem muito material lá, diariodeumelefante.com.br, quem quiser ver os episódios, está acho que mais de 130 episódios lá. Quem quiser mais informações, eu tenho esse site, vladcampos.com, e lá tem link para todas as outras coisas, tem um monte de conteúdo, um monte de coisa que vocês podem ver de Evernote. Eu sou bem ativo no Twitter. Eu sou um embaixador de viagens no Evernote, daí a ideia de fazer o livro Planejando Viagens com o Evernote. E eu sou o primeiro certificado em Evernote Business do Brasil. Acho que ainda sou o único, talvez? Acho que sim. Ainda sim. Então, assim, eu fiz um curso, me debrucei bastante sobre Evernote Business. O livro, inclusive, vai ser atualizado, ele vai ganhar um capítulo a mais sobre Evernote Business. E aí eu presto consultoria hoje de Evernote Business. Eu tenho uma empresa que faz isso. Eu costumo dizer que eu não dou aula de Evernote, não ensino Evernote, só se vocês quiserem. Mas o que eu faço é entender o que a empresa faz, os processos da empresa, como a empresa faz as coisas, para eu adaptar o Evernote aos seus processos, e não o contrário. Então eu tento entender isso e fazer. Eventualmente uma coisa ou outra não dá, a gente tem que mudar algum paradigma, alguma coisa, mas o meu foco é fazer essa adaptação. Então eu estudei muito o Evernote Business antes de começar com essa consultoria. Eu já fazia um pouco de consultoria usando o Evernote Premium, que é o nível um pouco mais avançado depois do Free. E uma das coisas que eu criei depois de todo esse estudo foi esse esboço. Tá? Ele vai fazer parte do meu livro e eu trouxe ele aqui porque às vezes é um pouco difícil entender o Evernote Business. Ele é parecido com o Evernote, traz todas as características do Evernote, mas ele tem um que a mais, tem características a mais que são muito interessantes. A Patrícia falou de algumas delas, eu vou tentar explicar nesse diagrama e depois a gente segue um pouquinho adiante. Esse diagrama foi feito inclusive no Penultimate, que é um aplicativo da própria Evernote. Então funciona assim. Imagina que esse quadrado maior é o Evernote Business. O que é o Evernote Business? É um espaço, um servidor da Evernote, onde estão as suas notas business. Tá? Inclusive, por curiosidade, para vocês saberem, a Evernote separa notas business de notas pessoais. São servidores separados. Tá? Isso não vai mudar nada a vida de vocês, mas para vocês entenderem como existe essa preocupação com detalhes. Então imagine que esse quadrado maior é o Evernote Business, e esses quadrados, esses conjuntos menores, aqui os usuários de A, B, C, D e E, são usuários comuns como vocês que têm uma conta Evernote. Tá? Então esses quadradinhos que estão fora aqui do diagrama são quadrados, são cadernos da sua conta pessoal, coisas que vocês têm no Evernote de vocês. A partir do momento que uma empresa me convida para fazer parte do business, ele me inclui numa estrutura business, ele vai mandar um convite, eu posso pegar o meu Evernote pessoal e posso ter dentro dele as minhas notas business e a minha vida business. Eu não estou misturando nada, eu estou só vendo num único lugar as duas informações. Não existe, como eu disse, até em servidores separados isso está. Então eu vejo blocos, eu vejo cadernos business, eles são de uma cor azul, e eu vejo cadernos pessoais, eles são de uma cor mais clara. Então imagina que esses aqui são os cadernos pessoais. E a partir do momento que eu começo a criar cadernos business, eu ou o administrador,
O administrador aqui é Deus, ele consegue ver tudo, fazer tudo e organizar tudo. Tá? E a partir do momento que eu começo a criar cadernos business, eles vão ficando aqui dentro desse ambiente. Por que tem alguns pintados e outros não? E por que tem esse conjunto? Só para vocês entenderem a lógica da coisa. Então eu tenho os meus cadernos, eu criei esse caderno aqui, toda empresa pode ver esse caderno, tá? Um caderno que está fora dos conjuntos aqui. Então qualquer dessas pessoas aqui podem ver esse caderno que eu compartilhei ele com a empresa. Eu chamo de publicar isso, eu publiquei, como se estivesse no mural. Aí eu quero agora criar alguns cadernos para mim. Business. Esses cadernos pretos aqui é como se eu criar... Como não? Eu crio um caderno business, mas eu não compartilho com ninguém. Ele é meu, conteúdo meu, da empresa, porém é meu. Meu entre aspas. Já vamos entender um pouquinho porque ele não é meu. O administrador, tá vendo que está pontilhado aqui, ele consegue ver tudo. Ele vê, inclusive, os seus cadernos que são seus, porque eles não são mais seus. Tá? É seu no sentido de tudo que você faz dentro da empresa. Seu e-mail é seu, mas é da empresa. Seus documentos são seus, mas são da empresa. Então aqui é a mesma lógica. Tá? Eu criei um caderno business, ele pertence à empresa. Eu não consigo nem mesmo apagar esse caderno. Eu posso fisicamente deletar ele, deletar o conteúdo dele, mas ele vai para uma lixeira business. Tá? Então isso é uma segurança para a empresa, de que o conteúdo, que uma vez é business, ele passa a ser da empresa. Então aí, eu posso, por exemplo, aqui o usuário B e o usuário E, eles têm aqui um caderno compartilhado. E um dos dois criou esse caderno e compartilhou só com o outro, para eles trabalharem conjuntamente. E ao mesmo tempo o usuário B tem um caderninho dele aqui preto, que é só dele. E de novo, o administrador ele é como um usuário comum, ele tem os cadernos dele, ele tem os cadernos business e ele tem o poder de ver tudo dentro da empresa. Então isso aqui é um resumo que eu me debrucei para fazer, para explicar porque esse conceito de existir um lugar onde seus cadernos business estão é um pouquinho diferente do que é hoje o Evernote. Porque hoje vocês têm lá 250 cadernos, que é o permitido por conta pessoal, e vocês conseguem ver esses cadernos. Se você deletar esse caderno, acabou, ele foi embora. Se você deletar as notas, ele foi embora. E falando em caderno, então vocês têm 250 cadernos pessoais e vocês passam a ter aqui agora 250 cadernos business. Vocês, a empresa, né? E dentro desse quadrado, que é o servidor da empresa, vocês podem ter 5.000 cadernos. Continua a mesma regra do que tem no seu computador CS, 250 pessoais, 250 business, mas o servidor da empresa pode ter 5.000 cadernos. Não me lembro quantas notas, é um número gigantesco de notas. Então, se eu quero liberar um dos meus 250 cadernos, eu desassino ele, saio dele. Ele vai continuar existindo, ele vai estar aqui no ambiente business, mas eu desassinei ele e saio da minha conta. Eu não vejo mais ele no meu Evernote. Eu vou ver ele num outro painel, que é o painel onde tem as informações da empresa, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, como eu trabalho na empresa, até para vocês entenderem, e tudo com a lógica do business, tá? Então todos esses cadernos são business, são da minha própria empresa. A gente trabalha com esse colchete aqui, vou explicar mais adiante por que então CIA aqui. CIA não é um bom nome para usar hoje em dia, né? Mas quando eu criei não tinha tanto problema assim, era abreviação. Eu criei um nome curto para não ocupar muito espaço ali para eu conseguir ver os nomes. Então CIA aqui é de companhia, né? Empresa. Então todos esses cadernos estão abertura, certidões, documentos e tal. Cada um desses tem uma lógica. Não precisa ser assim, cada um pode fazer as coisas a seu modo. Isso é um dos trabalhos que eu faço quando eu vou explicar para as pessoas como elas podem montar a estrutura delas. Então a abertura aqui são meus documentos de abertura, contrato social, CNPJ, conta em banco e tal, que é uma coisa que eu posso resgatar e olhar a qualquer momento. Eu e todo mundo na empresa que tem acesso a esse caderno. Então se eu quiser dar esse acesso só para uma ou duas pessoas, sei lá, do financeiro, jurídico e tal, eu posso. Eu não preciso dar esse acesso para todo mundo. Principalmente porque eu sou administrador, não tem nenhum outro administrador, ninguém vai ver nada. Mesma coisa que em certidões, a gente tem certidões, participa de licitações. Eu tenho nas certidões, um exemplo de lembretes, como a Patrícia falou, as certidões vencem, a gente tem que trabalhar com isso. Então eu ponho lá 5 dias antes do vencimento da certidão, resgato essas certidões novas na internet, eu ou qualquer pessoa que acesse esse caderno, vai lá e troca a certidão e coloca outra certidão nesse caderno. Um dos primeiros episódios do Diário de um Elefante, inclusive, eu explico isso. Documentos são documentos pós-abertura, parcerias, alguma coisa que eu coloco aqui. Marcas são os documentos da marca. Modelos, aqui eu tinha 2 modelos, um de papel de carta que ainda existe, um de PowerPoint que eu não uso mais, a gente está usando agora sempre esse modelo de apresentação, modo de apresentação da Evernote. Notas fiscais funciona bem legal, então se hoje a gente tem as notas fiscais eletrônicas, a gente tem que mandar para os contadores. Então o que acontece? O Evernote eu posso separar ele por a visualização das notas por módulos, né? Então eu posso ver por mês. Então eu vou pagando, vou gerando as notas, vou colocando nesse caderno aqui notas fiscais.
Depois, no final do mês, eu tenho que mandar todas essas notas para o contador para ele gerar os malditos impostos, né, que a gente tem que pagar, infelizmente. Então, mas é melhor pagar na hora, porque senão depois paga juros, né? Então, o que eu faço? Eu vejo no Evernote o que está dentro daquele mês, junto todas aquelas notas e mando para o contador. Então, bem tranquilo, bem simples, sem dor de cabeça. A única coisa que tem que lembrar de fazer é colocar aqui dentro. Isso ainda o Evernote não faz para a gente, né? Então, a gente tem que lembrar de fazer isso. Online são coisas online, capa de Facebook, essas coisas, imagens e tal. Vocês veem que eu guardo muitos arquivos aqui. Alguém você me perguntou sobre a questão de guardar arquivos dentro do Evernote. Eu procuro guardar arquivos até um determinado tamanho, até uma determinada usabilidade. Quando começa a ficar muito grande, coisas muito pesadas, eu prefiro não guardar aqui. Isso é um critério meu, a nota comporta até 100 MB de arquivo por nota. E pagamentos são os impostos que eu tenho que pagar, então eu gero uma nota por mês com todos os pagamentos, que fica mais ou menos assim. Eu tenho esse modelo. Tá? Os lembretes servem para duas coisas, para te lembrar ou para carregar uma nota lá para cima, como eu comentei. Então, quando você coloca um lembrete sem data, sem hora, a nota fica lá em cima, no topo das outras notas, na fila de notas. Então, eu tenho esse modelo aqui no topo da fila de notas. Eu duplico ele a cada mês e aqui embaixo eu coloco. Há, inclusive, algumas informações que, se outra pessoa for colocar e for se preocupar com o pagamento, ela sabe que impostos ele tem que pagar, que ele tem que gerar um comprovante desse mês aqui. Então eu boto simplesmente o arquivo, tiro o print screen e coloco o arquivo. Então isso aqui vai se expandindo e vai colocando os arquivos. Então eu tenho todo mês. Preciso justificar. Às vezes o contador lá se perde, né? Ah, cadê o comprovante? Mando para ele. Então assim, bem organizado, bem tranquilo. E não é uma coisa trabalhosa. Na hora que você está pagando ali, você já arrasta aqui para dentro. Basta arrastar o arquivo para cá, exatamente aqui onde o cursor vai estar, ele vai expandir isso e vai colocar o arquivo aqui dentro. Eu procuro fazer modelos bem simples, assim. Um pouco diferente do que a Patrícia mostrou, eu prefiro templates bem simples, sem estar muito rebuscado, mas vai de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta dos coloridos, tem uma empresa, se não me engano, chama Custom Note. Ela faz templates todos bonitos, todos sofisticados, tem empresa que gosta, é critério de cada um. E aí, de novo, o Evernote deixando a gente fazer as coisas da forma como a gente quer. Digitalização é uma coisa importante hoje, porque essa história de poder trabalhar em vários lugares, estar em vários lugares e acessar informações de vários lugares. Então, o imposto eu já arrasto ali para dentro, ele já é digitalizado. Mas eu tenho vários documentos e várias coisas que acontecem no meu dia a dia. Uma recomendação minha, seja você free, premium ou business, digitalize na hora. Não importa se é um contrato social que você quer depois botar todo alinhadinho no scanner, pega o celular e digitaliza. Pode ser que você precise daquilo meia hora, daqui a uma hora, daqui a um dia você ainda não fez o processo de digitalização. Tira uma foto, o Evernote tem como fazer isso. É bem simples, funciona exatamente assim. Isso aqui foi o recibo de hoje do táxi, você simplesmente tira, a foto foi tirada dessa forma, tirei um print da tela e saiu aquilo ali. Está bem tranquilo, bem legível, não está a coisa mais linda do mundo, mas está bem tranquilo. Então assim, eu digitalizo na hora, sempre. Acostume-se a isso, é muito simples. Assim, na compra, eu peço um espacinho, paguei ali eu não digitalizo tudo, não vou digitalizar nada de restaurante, mas às vezes você precisa comprovar alguma coisa. Mas comprei um monitor, vou ali no balcão, ali na hora e tiro uma foto. Fiz um depósito bancário ou recebi alguma coisa de um cliente, vou ali na hora, pego o scan e tiro uma foto. Tudo que você digitaliza no Evernote, ele vai para um caderno padrão. Se você não definir nada, tudo que você faz no Evernote, ele vai para um caderno padrão. Eu tenho esse caderno padrão. Se eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu já coloco no lugar correto. Quando você é usuário business, você vai ver todas as notas lá. Pessoais, business, cadernos pessoais, você pode já arrastar para o lugar certo. Não tem tempo? Tira foto, depois no segundo momento você processa, mas digitalize. Então depois, mesmo aquele contrato que eu já fiz todo feio, borrado, aí no segundo momento eu vou lá e digitalizo no scanner mais sofisticado. E eu fiz toda a digitalização da minha vida já há um tempo atrás, então não tem mais nenhum papel que não seja coisas que eu preciso, certificados, comprovantes, contratos, o resto está tudo no lixo, não tem mais nada, tem umas 3 pastinhas assim de coisas que eu preciso. E essas coisas também estão no Evernote. Tem histórias hilárias, assim, eu estava no contador uma vez, ele precisava da certidão de casamento. Aí eu peguei e falei, tá, qual é o e-mail? Aí fui no celular e mandei, chegou na tela dele, ele falou, como você fez isso? Uma vez eu fui para a conferência da Evernote, a gente precisava do passaporte para comprar as passagens, estava no meio da rua dirigindo, parei o carro, mandei meu passaporte para eles na hora. Entendeu? Então você tem as coisas ali, quando você começa a usar e começa a fazer isso, tá, no meu livro eu até ensino como você cria estruturas de organização para isso, você tem essa informação, você tem essa satisfação, aí você começa a usar mais o Evernote. Eu levei 3 tentativas para começar a usar o Evernote.
Eu instalei e desinstalei ele 3 vezes. Então, quando eu comecei a entender isso, quando os benefícios começaram a ser bons, maiores, aí isso aqui é muito legal. Eu tenho hoje 7.000 notas no meu Evernote. E não é 7.000 notas que eu fico lá brincando de fazer nota, não. São 7.000 notas importantes. E eu consigo achar as coisas. Eu consigo achar qualquer coisa em 1 minuto, menos de 1 minuto, dependendo do que for. Tá? Então, da forma como está organizado e a busca do Evernote, que é muito poderosa. Eu tenho também uma pilha. Todo mundo familiarizado com o conceito de pilhas aqui em Evernote, que você coloca. Isso é uma coisa importante do business, tá? Você vai ter a sua estrutura de pilhas sua. A estrutura de pilhas não é do business, ela é sua. Então, você pode misturar numa mesma pilha cadernos pessoais e cadernos business, o que é muito legal. Então, às vezes, um assunto está relacionado, você mistura ali o conteúdo de novo, não se mistura, as informações não se misturam, mas ele está estruturado de uma forma que é boa para você ver. Um dos meus clientes, o dono da empresa, gosta de ver todos os clientes que a empresa tem dentro do Evernote Business. Então, ele tem uma pilha com todos os clientes. Já os advogados da empresa de advocacia, têm os clientes deles, têm as notas deles, as coisas deles. Então, cada um organiza da forma como ele quer. Então, isso é legal, a estrutura do Evernote. Pode, às vezes, ser uma coisa ruim. Tem gente que não gosta, que queria que a estrutura de pilhas passasse também. Eu acho melhor assim, permite que a pessoa tenha mais uma flexibilidade. Tá? Então, aqui, de novo, eu tenho uma estrutura que eu tenho os meus clientes. Eu borrei aqui que são super clientes, né? Vocês não podem descobrir quem são. Não quero mostrar o nome. Mas eu tenho a estrutura de clientes. Como é que eu trabalho com esses nomes? Quero que vocês entendam isso, esses cadernos. Cada caderno eu tenho uma estrutura completa da vida do cliente. O Evernote ele funciona de forma cronológica. Vocês podem colocar ele de forma alfabética, vocês podem botar ele invertido, tem várias formas de organizar. Eu recomendo no meu livro que mantenha a cronologia, porque a gente pensa de forma cronológica. Se eu te perguntar o que você almoçou anteontem, você vai começar a voltar no tempo e tentar encaixar as coisas uma atrás da outra para poder lembrar o que você almoçou anteontem. Talvez você nem lembre. Né? Então, assim, mas você vai fazer esse raciocínio. Por isso eu recomendo que você mantenha a estrutura assim. E eu mantenho ela de trás para frente. Então a nota mais antiga está lá embaixo e ela vai subindo até a mais recente, porque eu vejo lá em cima o que está acontecendo nesse momento. O que eu tenho dentro desses cadernos? Eu tenho os primeiros e-mails que eu troquei com o cliente. O Evernote me permite enviar com um truquezinho qualquer e-mail para dentro do Evernote para um caderno específico. Se eu não indicar um caderno, ele vai para o caderno padrão depois, eu vou lá e movo ele. Sempre tem essa coisa da pressa ou não. Se você está com pressa, manda para qualquer lugar. Depois você arruma lá dentro. Tá? Então eu tenho os primeiros e-mails que eu troquei com o cliente. Eu tenho o contrato que eu assinei com o cliente. E aí depois eu crio uma nota padrão para cada cliente, mais ou menos assim. Isso aqui é um cliente real. Então eu ponho a logo do cliente, a razão social, CNPJ, endereço, telefone, site e as pessoas principais, os donos, os sócios, as pessoas com quem eu vou me comunicar mais dentro da empresa. Isso aqui, obviamente, vai crescendo ao longo do tempo. Essa nota aqui, ela vai ganhar um lembrete. Não com data. Às vezes eu coloco a data, porque às vezes é um projeto, eu sei quando vai acabar. Mas normalmente é uma nota sem data e sem hora. Tá? É um lembrete sem data e sem hora. Por quê? Porque ele vai lá para cima. Então, toda vez vou gerar uma nota fiscal, vou fazer alguma coisa, vou fazer um aditivo ao contrato, eu tenho as informações do cliente. Depois eu acabei o contrato, eu tiro o lembrete. Todo lembrete pode ser encerrado. Você pode não só marcar ele como completo, mas você pode eliminar ele, dizer que ele nunca existiu. Então, eu faço isso. Então, eu tenho essa informação do cliente dentro desse caderno. Eu tenho todas as reuniões, eu faço um processo, infelizmente, do outro lado, eu tenho o controle das reuniões da minha empresa, do outro lado eu não tenho. Eu tento educar as pessoas, mas não consigo. Então eu tenho todos aqueles problemas, por isso que eu levantei a mão, todos os problemas que acho que todos nós temos com reuniões. Então o que eu faço? Eu ponho um nome simples, reunião. Só isso. Então eu vou criar uma nota chamada reunião. O Evernote vai se encarregar de marcar a data, vai se encarregar de marcar o local, vai se encarregar de marcar a hora. Então se eu quiser até saber aonde eu tive a reunião, eu consigo saber. Já aconteceu de eu ter que procurar uma nota de um cliente em São Paulo, eu fui pelo endereço ali no mapa, apareceu as notas daquela situação. Tá, então não tem que me preocupar com essa informação. Eu tenho 2 tópicos principais na minha nota de reunião. Participantes, passo uma régua, ata. Só isso. O que tem? Qual é a sofisticação de tudo isso? Participantes, eu vou ter o nome das pessoas, se eu já sei quem são, e às vezes a reunião é recorrente, na Apple você pode fazer uns atalhos. A Windows acho que tem também. Você pode fazer, não do Evernote, tá? Do sistema operacional. Às vezes eu vou fazer reunião, tem um contrato que é muito tempo, eu já até crio os nomes ali padrão, que eu crio o atalho e já preencho os nomes daquelas pessoas. Se aparece uma pessoa nova na reunião,
põe o nome dela lá, pergunto o sobrenome, pergunto o telefone e pergunto o e-mail. Não tenho vergonha de fazer isso. É vergonha depois você não saber o nome nem o e-mail daquela pessoa. Tá? Então eu anoto ali do lado, coisa simples, anoto do lado e depois eu passo aquilo para a agenda. Se der tempo, escaneie com o Evernote. Lá no Evernote tem uma possibilidade de você escanear um cartão de visitas. Naquele mesmo lugar que eu escaneei aqui, se você olhar aqui, ó, Business Card, você passa para cá, ele vai ler o cartão de visitas e vai, inclusive, buscar as informações, inclusive no LinkedIn, se a pessoa estiver cadastrada no LinkedIn. E tudo isso, como a Patrícia falou, vai ficar lá cronológico, marcando o lugar. Amanhã ou depois lá no Context que ela mostrou, vai aparecer tudo aquilo se você quiser buscar uma informação. Aí lá embaixo, passei a regra, comecei a ata, eu vou escrever mesmo o que aconteceu, da forma que der. Se a reunião está sendo muito rápida, eu vou jogando os tópicos. Se a reunião é um pouquinho mais estruturada, eu monto a estrutura. E aí eu tenho 2 níveis de tarefa com os checkbox. Tarefas minhas e tarefas do cliente. Os clientes ficam chocados, porque eu sei o que eles têm que fazer e muitas vezes eles não sabem. Então eu falo assim, você fez tal coisa, a gente não tinha combinado tal coisa. Eu mando para eles o que eles têm que fazer. Então eu pergunto para eles o que eles têm que fazer se eles fizeram. Porque eu tenho as 2 informações. E aí eu vou marcando, à medida que eles vão fazendo e me entregando, eu vou marcando também os checkbox dos clientes. Simples assim, não coloco mais nada. Se eu desenhei alguma coisa, eu tiro uma foto e coloco também. Se não, é tudo aqui. Alguém me perguntou se eu uso caneta. Não uso, mas você pode fazer com caneta também. O Evernote Mail, que é um aplicativo da Evernote, permite que você escreva. Não tenho o hábito de fazer isso, conheço algumas pessoas que fazem. Gravação. O Evernote permite gravar. Eu não gravo, eu não gosto da gravação, acho que fica um áudio muito grande. Mas tem algumas dicas, isso que eu falei. Você pode botar os bullet points, né, do que está acontecendo, e na gravação vai aparecer no minuto. Então você pode botar o tópico, sei lá, contrato, e você marca ali 15 minutos. Então depois você vai poder voltar o áudio e olhar exatamente o que foi dito naquele momento. Eu não gosto, eu prefiro fazer a anotação, e eu me lembro das coisas olhando os bullet points. Aí eu vou marcando, vou fazendo isso, tudo que acontece em relação com o cliente e com as empresas e pessoas que eu contratei para trabalharem e desenvolverem coisas para o cliente, estão aqui. Então, eu só estou desenvolvendo um site. Eu vou ter as telas que eu vou mostrar para o cliente, talvez em modo de apresentação, elas vão estar aqui. Eu vou ter uma nota que eu compartilhei com o desenvolvedor, com especificações, ela vai estar aqui. Então, no tempo, quando eu voltar no tempo, eu vou saber exatamente que dia o que aconteceu e eu tenho todo o histórico desse cliente, tá? Tem cliente que eu olho lá embaixo, chega a dar uma arrepio, você olha lá embaixo, tem um rabisquinho que o cara fez no Flipboard, no Flipchart, ele fez ali, você tirou uma foto, a primeira coisa que você fez com o cliente está ali registrado, e a história, o começo do seu namoro com aquele cliente. Terminei a relação, acabou o meu cliente, acabou a história, terminei, entreguei, eu saio do caderno. Aí o que ele vai fazer? Ele vai para aquele quadradão do Evernote Business. Eu desocupo um espaço dos meus 250 cadernos dentro do meu Evernote e ele continua salvo dentro do Evernote Business, tá? Então, eu desassino, eu não tenho mais que ter preocupação com esse cliente. Se eu fizer uma busca, eu vou também encontrar informações. Eu vou mostrar depois para vocês como isso acontece. E se amanhã ou depois eu reatar e for fazer um novo projeto, eu continuo no mesmo caderno. É o mesmo cliente, é o mesmo caderno. Então, eu vou continuar ali. Existem empresas que preferem separar por projetos os cadernos. Eu prefiro manter por cliente. Se eu tenho 2 projetos, é raríssimo, mas acontece. Se eu tenho 2 projetos em andamento com o mesmo cliente, eu uso etiquetas. Então, uma nota tem uma etiqueta X e outra nota tem uma etiqueta Y. Aí eu consigo filtrar as etiquetas por atividade, por projeto. É critério de cada um. Se quiser criar outro caderno, legal, pode criar outro caderno. Por isso que eu falo que eu sempre estudo os processos das empresas antes de fazer uma recomendação. De novo, aqui eu quero explicar um pouquinho agora sobre essa questão de por que existe essa classificação dentro do Evernote Business. Funciona também no seu Evernote, tá? Mas no seu Evernote você nunca vai ter mais que 250 notas no seu Evernote Premium e no seu Evernote Free. Você não pode ter mais que 250 notas. Aqui você pode ter até 5, cadernos. Então você pode ter aqui 5.000. Né? Então, o interessante, você pode criar essas como se fossem umas tags, uns marcadores, que você sabe o assunto daqueles cadernos. Isso funciona para N coisas, tá? Isso aqui é muito genial, funciona muito bem. E aqui um exemplo de eu pesquisando dentro do meu próprio Evernote, porque por acaso eu estou assinado em todos esses cadernos, são os cadernos da minha empresa. Então se eu fizer a busca por CIA, não estou lembrando se o caderno nota fiscais é nota fiscais ou se é NF, não lembro. Mas eu ponho aqui CIA, ele vai mostrar todos os cadernos que são da minha empresa. E eu desço com o cursor e chego no caderno que eu quero.
Esse aqui é o painel da minha empresa dentro do Evernote Business que eu vou mostrar para vocês. Aí aqui funciona para qualquer pessoa que tenha acesso aos cadernos, não só eu. Então a mesma busca que foi feita, se todas as pessoas que fizerem uma busca e tiverem acesso a esses cadernos, todos ou apenas os que interessam a ela, vão ver os cadernos. Então suponhamos que um departamento só tem acesso a esses dois. Na hora que ele fizer a busca, se ele só vai ver esses dois cadernos. Então essa nomenclatura é importante para funcionar bem, porque o Evernote, enquanto seu, você faz do jeito que você quiser. Eu conheço gente que só tem um caderno, joga tudo lá dentro e faz tudo na busca. Não tem problema nenhum. Funciona. A pessoa está encontrando o que ela quer. Perfeito. Não vou mandar ela ordenar do jeito que eu quero. Não. É do jeito que ela quer. Só que quando você está tratando de empresa, você tem que criar determinadas regras. Senão fica uma bagunça. Então essas regras aqui de nomenclatura, de utilização de etiquetas e tal, é importante ter uma estrutura. A pessoa pode usar as dela também. Mas é importante ela usar uma estrutura que seja da empresa. Então isso é uma coisa interessante da consultoria. Entender o que a empresa precisa para montar essa estrutura. Tá? Então essa ideia de criar isso é importante por esse aspecto. Eu consigo localizar as notas. E a coisa mais legal que eu acho do Evernote Business é a indicação do especialista. Por que isso acontece? A gente tem nossas contas do Evernote aqui, que são todos nossos segundos cérebros. A gente tem um monte de informações lá dentro. E o Evernote Business eu vejo ele muito assim, como esse conjunto coletivo dentro de uma empresa, que está, uma coisa que a Patrícia falou, eu já trabalhei em empresas enormes, às vezes eu não sabia o que estava acontecendo na baia ao lado, assim, não tinha noção, e era uma coisa importantíssima, que se eu soubesse, teria resolvido um problema. Então, essa disseminação natural de conteúdo, eu fazer uma busca, e eu encontrar, e eu descobrir quem entende desse assunto dentro da minha empresa, isso é fenomenal. Eu preciso educar as pessoas para poderem fazer isso. Então aqui a indicação é a seguinte, eu estou obcecado pela estação espacial, quem está me seguindo no Twitter vê que eu estou publicando lá, então eu dei o exemplo aqui da estação espacial. Então, a gente vai ver ali a minha empresa fictícia, é o funcionário Ganesha, funcionário Dumbo e funcionário Jotalhão, e a empresa se chama Elefante Verde, tá? Então por isso que aqui o Dumbo está sabendo das coisas. Então, eu fiz uma busca dentro lá da conta do Ganesha, e ele não tem nada sobre estação espacial na conta dele. E vai aparecer em branco. Mas ele vai receber essa informação aqui embaixo. A sua empresa tem informações sobre isso. E quem sabe mais sobre isso é o Dumbo. Então isso aqui não tem preço, gente. Isso aqui, assim, para você, isso aqui não tem preço. Você está procurando uma informação e ela está aqui. E você sabe quem sabe essa informação. E quando você tem uma conta no business, você vai ter a foto do cara, o e-mail do cara, o departamento do cara. Você sabe, se você nunca viu o cara na vida, você acha ele dentro da empresa. Entendeu? Então isso aqui é, para mim, a maior mágica do Evernote Business. É pegar todo esse conhecimento que a gente tem individual e transformar ele num conhecimento coletivo que é funcional para todo mundo da empresa. Não é só para o dono, para mim também, que estou querendo alguma informação que meu vizinho do lado sabe e eu não sabia que ele sabia. Tá? Então, para mim, essa aqui é a grande sacada, é a grande mágica do Evernote Business. O que eu vou fazer aqui em alguns momentos, eu vou mostrar para vocês, é alternar entre as contas, tá? Porque quem é freemium e business pode ter várias contas. Então, eu tenho as 3 contas aqui. São 3 usuários diferentes da mesma empresa. É como se eu estivesse mudando de usuário no computador, tá? Então, eu posso fazer isso. Todo mundo que é premium pode fazer isso, ter mais de uma conta. Então essa aqui é a conta do administrador. Se eu entrar aqui na empresa, quando você tem uma empresa, ela vai aparecer aqui. Você pode colocar dados da empresa, informações da empresa. E aqui vão aparecer os funcionários da empresa, tá? Esse aqui é o administrador. Todos eles podem colocar suas fotos, suas informações, e devem, né? Porque depois você tem que contactar. Então você vai ver, esse aqui não está com o e-mail, mas aqui, ó, se você ver, tem o e-mail, tem todas as informações, telefone e tal, para você entrar em contato com a pessoa. Então o que acontece? Eu vejo, se eu selecionar pessoa, eu vou ver todas as pessoas que tem na empresa, tá? E eu vou ver as notas que essas pessoas têm, se ela compartilhou comigo ou com a empresa toda, tá? Então aqui você vai ver uma nota, por exemplo, aqui embaixo, que é a nota da estação, o caderno da estação espacial. Eu estou vendo ele, eu não ingressei nele, ele não faz parte do Evernote, ele não está lá no meu Evernote. Ele não está aqui nessa estrutura de cadernos.
tá? Ele não existe aqui. Mas eu, como sou da empresa, e esse caderno está público para toda a empresa, eu posso ver e posso ingressar nele. Aí ele vai aparecer no meu Evernote. Isso é assinar e desassinar um caderno, tá? Mas eu posso fazer isso e ver as notas. Então eu não preciso nem ingressar no caderno, eu consigo ver a informação que está no caderno. Ah, eu preciso ingressar nesse caderno, tem um monte de informação, eu vou receber todas as atualizações, mas por enquanto eu só preciso ver esse caderno. E a mesma coisa aqui, tá? Então ele tem os cadernos dele. Aqui então eu tenho notas pessoais e notas profissionais. Ele vai mostrar aqui a lista de notas pessoais e a lista de notas profissionais, tá? Eu vou ver as etiquetas, eu posso selecionar aqui, eu só quero as minhas etiquetas, que são todas essas aqui. Isso aqui era um teste que eu estava fazendo, eu nunca recomendo que tenha tantas etiquetas assim, tá? Isso aqui é um teste que eu estava fazendo, essa conta é de teste. E aqui as etiquetas profissionais. Ou eu posso ver todas as etiquetas. Então sempre eu posso fazer esse filtro, tá? Então todas as coisas, a mesma coisa, os cadernos. Eu posso ver só os cadernos de um, só os cadernos de outro, ou todos os cadernos. Ou todos os cadernos. Então eu tenho essa separação, eu posso ver. E eles são indicados por cores. Então esses aqui são vistos. Você vê que eu posso colocar eles em qualquer pilha. Eu posso organizar eles da forma que eu quiser. Então todos os azuis são da empresa e os brancos são pessoais, tá? Se eu mudar aqui para o outro usuário, a gente vai alterar o usuário agora. O que ele vai ver da empresa? Ele vai continuar vendo o caderno que é público, mas ele não vai ver todos os meus cadernos, ele vai ver só alguns cadernos. Eu até dei os nomes aqui para facilitar a compreensão. Então, caderno para o Jotalhão. Esse é um caderno que eu compartilhei só com o Jotalhão. Então, essa coisa de jogar com os cadernos, então, departamento de RH, departamento de marketing, ninguém precisa ver a informação do outro, e ao mesmo tempo o dono quer ver a informação de tudo. Ele é o administrador, ele vê tudo que ele quiser. Tá? Não precisa ter um administrador só. O dono pode ser o administrador para ver tudo, e pode ter um administrador técnico mesmo, que faz a organização dos cadernos. Aí eu estou aqui, dentro eu estou dentro de qual conta? Não, vamos aqui para o Jotalhão. Eu vou entrar aqui na conta do usuário Jotalhão. Agora eu vou fazer uma pesquisa sobre... Até aqui a pesquisa. Eu não tenho nenhuma nota sobre esse assunto, mas apareceu aqui embaixo. Quem sabe sobre esse assunto? Então eu venho aqui e vejo as informações. De novo, aquela história que eu fiz no começo. Então eu vou ver aqui as informações. Eu sei quem tem as informações e eu consigo ver o que ele tem sobre aquele assunto. E se eu tivesse alguma nota, ia aparecer também. E se eu tivesse no Google fazendo pesquisa, ia aparecer também. Então isso aqui é muito mágico. Isso aqui para mim é uma das grandes sacadas do Evernote Business. É justamente essa coisa da disseminação do conhecimento que muitas empresas buscam. E está aqui. É muito simples. Basta educar as pessoas a publicarem os cadernos business e terem a informação disponível para a empresa. Tá? Eu botei até aqui o nome, para pagar. Então eu vou deletar essa nota. Chama para pagar. Tá? Vou sincronizar para dizer que eu deletei. Ele sincroniza automático, mas eu vou forçar aqui só para a gente poder não ficar com tempo. Como eu sou administrador, eu vejo as coisas também como uma pessoa normal. Então esse aqui é a conta do administrador agora. Eu vejo minhas notas, eu sou um usuário também. Então eu tenho um espaço especial que é um espaço de administração, que é na web. Tá? Então eu tenho aqui o espaço de incluir usuários, convidar um monte de gente, fazer uma série de coisas. Então todo administrador tem esse espaço aqui. Então se eu venho aqui na lixeira, então olha quem está aqui na lixeira do administrador, a nota que eu apaguei. Então assim, não tem como o cara eliminar um conteúdo da empresa. Ele vai estar aqui e eu posso depois recuperar esse conteúdo. E se eu quiser mesmo apagar, como eu sou o administrador, eu posso restaurar ou posso remover. Então eu posso excluir permanentemente. Por isso não é bom ter muitos administradores. Aí acabou. Então aqui você vê as informações da conta. Então tem 3 usuários, eu posso convidar novos usuários. Aí automaticamente, quem compra a conta, quem faz a aquisição do business, passa a ser o administrador. Tá? Depois pode mudar, mas é automático. Então eu adquiri o business, eu sou administrador e ponho um cartão de crédito lá, ou corporativo, ou meu, ou boleto, enfim, a forma que eu escolhi para pagar.
E aí, a partir desse momento, todas as pessoas que eu convidar vão ser debitadas daquela forma. Tá? Então aí passa, inclusive, a forma de pagamento. Se eu dividir ou se eu paguei anual, é sempre igual. Não tem como mudar isso por usuário. Pelo menos não tinha até outro dia. Então eu venho aqui e convido novas pessoas e vou incluindo. Um benefício do business para empresas é dar benefício para os funcionários. Todo funcionário que é convidado para o business passa a ser premium na conta pessoal dele. Então, acho que isso é um baita de um benefício que pode ser vendido como para o funcionário também. Se ele já é usuário Evernote, se ele vai ser usuário Evernote, a conta pessoal dele, sem nenhum custo adicional para o dono da empresa, passa a ser uma conta premium. Então ele vai ter acesso a todas aquelas coisas que a Patrícia falou e outras coisas que tem nas contas premium. Isso é bem interessante para vender junto com o pacote de benefícios dos funcionários. Então aqui adicionar usuários, gerenciar... Ops. Está todo mundo navegando na internet, né? Gerenciar usuários. Informações de cobrança. Então aqui está vendo o valor, a data. Bloco de notas. As etiquetas. Eu posso administrar todas, editar aqui. Então se eu quiser mudar essa etiqueta de nome, ela vai mudar lá. Então eu administro aqui, em vez de ficar indo lá no painel etiqueta por etiqueta, é a lixeira que a gente mostrou. E o Salesforce. Salesforce é um aplicativo de gestão de clientes que há integração com o Evernote. Então, não sei se você... Quem que conhece o Salesforce? Alguém conhece? Só você? Tá, legal. O Salesforce, então, eu vou gerenciar meu histórico de negociações com o cliente. Então tem lá contato, você pode criar uma árvore da empresa, quem são as pessoas importantes, quando eu liguei para esse cara, propostas, botar uma série de coisas. E junto, se você integrar o Evernote ou o Salesforce, as notas que você fez, você foi lá no cliente, fez uma anotação e tal, ele aparece lá junto na estrutura daquele cliente que você montou no Salesforce. E o Evernote Business também tem integração com o Salesforce. É isso, gente, basicamente.